Ei, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem é o seu Deus, realmente? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bulcão Souza e estou aqui no meio ainda de minha viagem, parando de vez em quando aqui no carro para meditar junto com vocês, compartilhar o pensamento que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Amados, eu queria falar de um testemunho pessoal aqui, vou contar só rapidamente para entrar no assunto. Então é o seguinte, eu estava em casa antes de viajar, tem 2 dias, e surgiram vários imprevistos, sabe aquelas tempestades que vêm com o vento contrário e abalou todas as áreas, né? Área de saúde da família, e aí a mente ficou toda preocupada, e aí de repente na véspera da viagem, já ligou o vizinho dizendo que a água que estava caindo da chuva estava caindo de minha casa no encanamento errado e destruindo o muro do vizinho. E a gente vai, né, apertado financeiramente, tendo aquelas coisas lá, e a gente se preocupa com tudo isso. Eu falei, meu Deus, a única coisa que eu posso pedir para você, meu vizinho, é perdão, mas eu vou acertar isso aí antes mesmo de viajar. E de manhã eu acordei 6 horas da manhã para providenciar isso. Quando a loja abriu, eu já estava lá para comprar o encanamento, para providenciar, colocar no lugar certo, pedir para um amigo ir lá em casa e tudo aquilo. E parecia que uma coisa vinha atrás da outra, e aí a saúde de meu sogro estava piorando, e eu tinha que viajar para levar minha esposa para ver o pai, e tudo isso ao mesmo tempo. E nessa turbulência toda, alguém chega lá em casa, 2 ovelhas da igreja, e uma delas chegou e a outra ligou. E de repente falou assim, pastor, olha, coloquei uma oferta para o senhor. E aí a outra foi lá em casa e disse assim, olha pastor, abriu o celular naquela capinha e fez assim, toma aqui uma oferta para o senhor. Gente, entendam, não é o dinheiro, é Deus cuidando da gente. Como isso? Do nada, algo acontece assim no momento que a gente precisava daquilo. E aí eu vou entrar na base bíblica para tudo isso. Sabe, Deus, ele multiplica na vida da gente bem mais do que a gente pede, bem mais do que a gente pensa, amados. Ele cuida de nós. É aquela verdadeira expressão que ele fala assim, olha, viva meu reino, cuide, coloque meu reino em primeiro lugar. E todas as coisas eu cuidarei, dessas coisas todas aí lhe serão acrescentadas. E é assim que eu procuro viver. Em paz com Jesus Cristo, descansando na sombra do Onipotente, porque ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí, gente, eu queria falar 2 histórias da Bíblia. A primeira delas, Jesus ele vai atravessar aquele mar que ficava 200 metros abaixo do nível, ou seja, cercado de montanhas, e ele ia para a terra de Gadá, ele ia para Decápolis ali. Vocês lembram? Ele tinha um propósito de expulsar uma legião de demônios de um cara que estava lá, um gadareno. E aí, gente, quando ele vai, vem uma tempestade contra ele porque queria atrapalhar a obra. Eu comecei falando do testemunho, porque essas tempestades, essa foi a que aconteceu em minha vida essa semana. Mas qual que está acontecendo na sua? Muitas vezes essa tempestade não é Deus, é Satanás querendo parar a sua obra, mas você que descansa no Senhor, você vai em frente. E Jesus chegou naquela terra, era necessário ele chegar ali. Tinha uma promessa na vida daquele homem, Jesus queria usar aquele homem. Mas o interessante é que quando ele chega lá, os demônios já começam a falar com ele, o que é que você vem fora da hora? Oh, por favor, não me expulse aqui, ou se me expulsar, me coloque naqueles porcos, sempre perguntando para Jesus, sempre se submetendo a Jesus. E tinha uma legião de demônios, guarde isso. E numa outra passagem, amados, Jesus, ele é parado por uma pessoa que a Bíblia trata como o jovem rico, vocês lembram disso? E ele fala assim, mestre, como eu darei o reino de céu? Ele fala, olha, amai a Deus acima de todas as coisas, porque Jesus faz uma pergunta, quais os meus mandamentos? Ele amai a Deus acima de todas as coisas, e ele fala, não adulterarás, não darás falso testemunho, etc. E ele fala, tudo isso eu tenho praticado. E Jesus não diz o contrário, Jesus diz, e Jesus o amou. Mas aí Jesus vai dizer assim, olha, se queres uma mansão no céu, se queres ir para o céu, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Segura aí também. Eu contei 2 passagens que talvez você esteja se perguntando,
o que tem a ver uma com a outra. E o que tem a ver o testemunho que ele contou, das ofertas que ele recebeu no momento de tribulação, a ver com essas duas passagens. Tudo, amados, tudo. Percebam que uma legião de demônios foi expulsa de uma pessoa. E no final, quando ele estava liberto, ele vira para Jesus e diz assim, deixa eu ir com você. Agora eu quero ir com você, eu quero ir para todos os lados com você. Com um coração grato, querendo servir. E Jesus diz assim, não, volta primeiro para a tua casa e fala com os de lá. Perceba que interessante. Ele quis seguir Jesus e Jesus disse não. Já o jovem rico, ele era um praticante da lei. Ele era o que nos dias de hoje, aquele que carrega a Bíblia, aquele que vai sempre aos cultos, aquele que dizima, aquele que, quando a gente olha ele ali, engravatado, com o paletó, com aquela cara de crente, se é que eu posso dizer assim, a gente diz assim, esse é um homem de Deus. Agora, no primeiro caso, ele quis seguir Jesus, e Jesus disse não, vá para sua casa. No segundo caso, aquele cristão nos dias de hoje, entre aspas, aquele religioso, Jesus quis que ele seguisse ele e ele disse não. Por que ele disse não? Porque é muito mais fácil, preste atenção nisso aqui, isso é muito importante, preste atenção. É muito mais fácil expulsar uma legião de demônios de um miserável do que expulsar um único demônio de um religioso chamado Mamon. Percebe isso? Vários demônios obedeceram à voz de Jesus, mas um demônio não saiu. Mamon. Pastor, está chamando Mamon de demônio? Jesus Cristo trata o dinheiro como um Deus. Ele fala assim, não podeis servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e a... Você já deve ter dito aí a palavra Mamon. Não pode servir a Deus e a Mamon. Quem era o Deus desse jovem rico? Mamon. Ele preferiu ficar com Mamon do que servir Jesus. E aquele cara, sabe por que Jesus disse não vem até mim? É óbvio, né, que tem um ensinamento ali por trás de assim, olha, antes de pregar pelo mundo, pregue primeiro na sua casa, converta a sua família. Mas esse não é o ensinamento principal ali, porque ele não estava indo querer pregar no mundo, ele queria servir Jesus, ele queria conhecer Jesus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você já me conhece. Mesmo sem a religiosidade, mesmo sem essa capa de religioso, você já me conhece. Vá para a sua casa apregoar aquilo que eu já coloquei no seu coração, aquilo que você já está convertido. Veja que lindo. Ninguém pode ir para a sua casa pregar Jesus se não conhecer Jesus. Primeiro você tem que conhecer Jesus. O que Jesus estava dizendo é, seu coração já é meu. Seus demônios foram expulsos, você está livre, volta para sua casa, converte os seus. Não é lindo isso? Já o outro servia a Mamon, nunca ia conhecer a graça, nunca ia conhecer esse prazer de, como eu contei, o meu testemunho, chegar para alguém e dizer assim, pastor, olha uma oferta aqui. Ei, essa oferta, não precisa dizer que é Deus que colocou no coração, não. É oferta voluntária. É seu coração que não serve Mamon que quis ofertar. Óbvio, porque ele está tomado pelo amor de Jesus Cristo. Ele teve a compreensão de que não é referente a dinheiro. É sinal que a gente serve o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Sabe o que a gente está dizendo com isso, gente? Não vai me fazer falta. Quem me sustenta é Deus. É um gesto de amor, é um gesto de carinho. A gente tem que servir a Deus e não a Mamon. Mamon é uma decisão nossa. Por que Jesus não conseguiu expulsar Mamon, aquele Deus, aquele demônio, daquele jovem rico? Porque esse demônio é uma decisão nossa. Não é Jesus que expulsa. É a gente que decide abandonar esse ídolo maldito chamado Mamon e servir Jesus Cristo em espírito e em verdade. Quando a gente estiver liberto, tudo mais acontece. Quando a gente estiver liberto, a gente está entregue à graça, entregue ao reino dos céus, e todas as coisas serão acrescidas na nossa vida. Por isso que aconteceu isso comigo. As coisas foram acrescidas em minha vida sem eu pedir. Eu estava só orando a Deus. Eu estava tentando descansar em Deus, e olha que foi num momento que eu até balancei assim na fé, aquele momento que a gente fica meio desesperado. A gente não é perfeito.
E mesmo assim, Jesus Cristo não levou isso em consideração. Ele levou em consideração o meu coração e levantou 2 ovelhas para me ajudar na obra. Deus seja louvado. Aleluia. Que vocês tenham um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, um ano maravilhoso. E eu profetizo que Mamon seja derrubado em sua vida, porque você vai mudar a sua mente e ligá-la a Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Se essa palavra chegou no seu coração, compartilhe com um amigo, com uma família, com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixa um like aí, deixa um comentário para a gente saber que você está ligado aqui no nosso programa. Amém? Deus abençoe tremendamente. Shalom, shalom. Até o próximo vídeo.